Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia, hoje é o dia 48 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias, e hoje vamos comentar aqui sobre Atos capítulo 21 e o capítulo 22. Atos capítulo 21, a viagem a Jerusalém, são os 16 primeiros versículos desse capítulo. Trace essa viagem no seu mapa. Você vai pegar um mapa e vai estar traçando todo o roteiro que Paulo fez para você melhor compreender aqui o nosso comentário. Em Tiro, Paulo e os seus companheiros puderam encontrar-se com os crentes de lá, pois o navio tinha de ser descarregado nesse ponto. O versículo 5 descreve uma bela cena da família da igreja reunida na praia para um tempo de oração. O grupo ficou um dia em Ptolemaida. No dia seguinte foi até a casa de Filipe em Cesareia. Filipe iniciou-se como diácono, lá em Atos capítulo 6, versículo 5, e tornou-se um grande evangelista, conforme a gente pode ver a partir do capítulo 8 ali, versículo 4 de Atos. Agora, sem dúvida, vivia ocupado em ganhar almas em Cesareia, onde se estabeleceu com a família. Ele tinha 4 filhas solteiras que tinham o dom da profecia. Mas Deus usaria o ministério de Ágabo, o profeta que havia chegado à Judéia, lá no versículo 10, traz esse relato, para transmitir mensagens para Paulo. Esse profeta previu um período de fome, conforme a gente pode ver no capítulo 1, versículo 27 até o 30. Ágabo, de forma dramática, alertou Paulo de não ir a Jerusalém. No entanto, Paulo estava constrangido em espírito e disposto a ser preso e a morrer por Cristo. Sem dúvida, o lema de Paulo era: estou pronto. Pronto para pregar o evangelho em qualquer lugar, pronto para morrer por Cristo a qualquer momento, pronto para ser oferecido e para encontrar com o Senhor. Do versículo 17 até o 26, nós temos aqui o acordo com os judeus. Paulo reuniu-se com Tiago e os presbíteros e relatou-lhes as bênçãos de Deus entre os gentios. Paulo deu toda a glória a Deus, o que Deus fizera, conforme está lá no versículo 19. Todavia, como já vimos, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém e queria manter a tradição judaica na igreja. No versículo 20, observe que ainda havia milhares de crentes judeus que praticavam os mandamentos da lei mosaica. Em Jerusalém, com o templo e todos os seus rituais à disposição, era mais fácil fazer isso que em qualquer outro lugar. Aqui há uma confusão que ainda conservamos hoje entre a lei e a graça e entre o reino e a igreja. Tiago e os presbíteros achavam que Paulo devia mostrar a esses judeus ardorosos que seus ensinamentos não se opunham à lei de Moisés. Paulo compartilhou com os 4 homens enquanto concluíam seus votos e ofereciam os sacrifícios. Essa transação toda durou 7 dias, de acordo com o versículo 27. Aparentemente era um voto de Nazireu, ou voto do nazireado, pois envolvia raspar a cabeça. O esquema funcionou? Não, resultou na prisão de Paulo. Deus usou todo o episódio para pôr Paulo nas mãos dos romanos, pois ele estaria mais seguro ali que nas mãos dos judeus. O Senhor usou os romanos para proteger Paulo e levá-lo a Roma, onde tinha uma missão especial para ele. Do versículo 27 até o 40, nós temos a prisão no templo. Alguns judeus de fora da cidade conheciam Paulo e viram-no em companhia de Trófimo, um gentio efésio, e presumiram que ele trouxera o amigo gentio à área do templo proibida para os gentios. Isso era uma mentira. Se o comandante da força não tivesse corrido para o local e resgatado, talvez Paulo não tivesse sido levado para fora da cidade. Talvez Paulo tivesse sido levado para fora da cidade e morrido apedrejado. Assim cumpre-se a profecia
repetida muitas vezes. Paulo foi acorrentado com 2 cadeias, versículo 33, e também no versículo 11. Mais uma vez, Paulo usou sua cidadania romana a fim de se proteger, pois o guarda pensou que ele era um egípcio notório que já estava causando problemas. Deus instituiu o governo para nossa proteção e é certo usar a lei para proteger o evangelho. Paulo, de pé na escada da entrada da prisão, fez um sinal com a mão para o povo e falou-lhe em hebraico, o que fez com que a multidão ficasse em silêncio. Atos capítulo 22. A defesa de Paulo, os 21 primeiros versículos desse capítulo. Esse é o segundo dos 3 relatos da conversão de Paulo, registrados em Atos, capítulo 9, capítulo 22 e o capítulo 26. Esses são os 3 relatos que Paulo fala sobre a sua conversão, ou que citam a conversão de Paulo. O fato de Paulo falar em hebraico ajudou a silenciar e a despertar o interesse dos judeus. Nos 5 primeiros versículos desse capítulo 22, nós temos aqui a conduta anterior de Paulo. Ele era um judeu que tinha cidadania romana válida. No versículo 28, ele afirma que tinha direito de nascimento, o que indica que seu pai também era cidadão romano. Ele recebeu a instrução mais excelente disponível aos pés do grande mestre, do grande rabi Gamaliel. Do versículo 16 até o 16, do 6 até o 16 de Atos 22, nós temos aqui a surpreendente conversão de Paulo. Nessa sessão, Paulo conta como foi a sua conversão. Do versículo 17 até o 21, nós temos aqui a designação especial de Paulo. Enquanto orava no templo, Paulo teve um encontro especial com o Senhor. No entanto, Cristo disse claramente a Paulo que saísse de Jerusalém, de acordo com o versículo 18. O rogo do apóstolo não mudou a ordem divina. Paulo tinha de ir aos gentios, pois os judeus não receberiam a mensagem dele. Além disso, eles podiam prendê-lo e apedrejá-lo, e dessa forma seu ministério acabaria antes da hora. Até o momento em que Paulo proferiu a odiada palavra gentios. Os judeus escutaram o seu relato com atenção, de acordo com o versículo 21. No entanto, se Paulo usasse outra palavra, não citaria com fidelidade o que Deus lhe dissera. Do versículo 22 até o 30, nós temos aqui a resposta da nação. A nação não recebeu o testemunho de Paulo. Em vez disso, aconteceu um tumulto. O comandante ordenou que levassem Paulo para a fortaleza próxima dali, onde seria interrogado sob açoite. Mais uma vez, Paulo usa seus direitos de cidadão romano para proteger a si mesmo e ao seu ministério. Paulo invocou seus privilégios legais, pois era ilegal tratar um cidadão romano daquela forma, de acordo com o capítulo 16, versículo 35 até o 40. O comandante parecia orgulhoso de ter comprado sua cidadania romana e Paulo anunciou que a tinha por direito de nascimento. Isso queria dizer que seu pai era reconhecido como cidadão romano. O comandante desamarrou Paulo e manteve-o no interior do edifício até que o sinédrio se reunisse na manhã seguinte. O capítulo 23 narra esse evento. Os capítulos seguintes de Atos descrevem Paulo, o prisioneiro, e suas provações diante dos judeus e seu apelo a César. Não sabemos como seriam esses capítulos se Paulo não tivesse ido a Jerusalém e sido preso. Paulo, enquanto esteve preso em Roma, escreveu cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, cartas essas cheias de verdades referentes à Igreja do Senhor Jesus. Termina aqui mais um vídeo. Deus te abençoe e lembrando, como a gente sempre faz no final do vídeo, que os nossos comentários são extraídos e adaptados do comentário bíblico UERJB.